Oi, gente! Desenvolvimento, o outro lado do QI tá de volta e agora sem interrupções, novidade para vocês, porque muita gente pediu, a gente recebeu muita mensagem, porque pararam de falar sobre a superdotação? Preciso entender meu filho, preciso me entender. Então, estamos de volta agora sem interrupções. Então, se você tem um filho, tem um parente, se você tem superdotação, esse vídeo, esse podcast é para você, é para ajudar você, a sua família a entender esse universo, tá bom? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que é a importância da psicopedagogia para a criança ou adolescente com a superdotação. Bruna, qual é a importância de se ter um psicopedagogo no momento da aprendizagem da criança, do adolescente com a superdotação? Primeiramente, a gente tem que separar a questão de reforço escolar, conteúdo escolar, com a psicopedagogia clínica na superdotação. Superdotação não é só inteligência, não ele é inteligente, ele vai dar conta de tudo. A criança precisa de apoio. O psicopedagogo vai ser esse tradutor entre a criança, a escola, a família, né? Então, é por isso que é muito importante conhecer sobre o funcionamento do superdotado. Na psicopedagogia clínica, nós trabalhamos funções executivas. Então, não é só porque a criança é superdotada que ela está pronta e preparada para tudo, né, Paula? Paula, você faz o laudo, você diagnostica aquela criança com a superdotação. E aí você vai lá e vai cuidar desse emocional da criança. Mas tem um outro lado, que é o lado, como a Bruna falou, da aprendizagem, né? Exatamente. Bom, é muito comum, dentro aí das indicações da avaliação neuropsicológica, a indicação sim de acompanhamento com a psicopedagoga. E por quê? Porque muitas vezes os pais até questionam qual o motivo da psicopedagoga, se a criança tem um potencial cognitivo elevado. Bom, após a avaliação, a gente identifica o funcionamento cognitivo. A criança, ela tem um potencial elevado, no entanto, ela tem outras demandas e que também o trabalho da psicopedagoga favorece o pleno funcionamento. Então, ela acaba somando a esse funcionamento. E aí a gente precisa ter esse cuidado, porque muitas vezes está associado só ao déficit. Então, a criança vai fazer a psicopedagoga porque ela está com uma alteração. E nem sempre, muitas vezes, pode ser que a criança superdotada, ela não tenha nenhuma alteração significativa. No entanto, esse papel da psicopedagoga fará toda a diferença para a criança integrar essas habilidades. Porque ocorre em alguns casos, e na maioria, a gente já sabe, a questão da sincronia. E esse trabalho da psicopedagoga, ele vem com esse olhar, com esse cuidado individual para aquela criança, o relacionamento. A criança tem muita facilidade com a aprendizagem, mas qual é o relacionamento dela com esses aspectos cognitivos e que vai ter uma ponte importante na aprendizagem dela? Então, eu, como neuropsicóloga, considero que o papel da psicopedagoga é muito importante. E não só nessa questão de ajudar nessa estimulação, mas também na orientação para a família, muitas vezes ocupando um papel importante de orientação para a escola. Então, também é algo que eu considero fundamental a gente pensando aí na superdotação. Fora, gente, que a gente sabe que é assim. Infelizmente, a gente tem muita dificuldade com escolas em geral, né? Isso é uma realidade no nosso país, porque não há profissionais preparados para lidar com a superdotação. Porque até pouco tempo atrás, a gente acreditava que superdotação era só inteligência, né? E aí aquela criança brilhante que entende tudo de um assunto, mas na verdade não é, e é muito complexo. E mesmo a criança que você olha e vê todas as habilidades ali, existem muitas emoções, muita coisa lá dentro, que isso futuramente, isso numa adolescência, onde os hormônios estão lá em cima, tudo isso pode ferver
ali dentro, né? E eu considero que o psicopedagogo, esse trabalho, ele vai ajudar também que a criança, porque ele vai fazer da maneira, ele vai entender, porque como é um cuidado pessoal, ele vai entender como aquela criança funciona, não é? Ele vai fazer com que aquele cérebro entre uma sincronia com as emoções, não tem isso? Eu queria até dar um exemplo, no caso aí, se você for pensar do controle inibitório, né, que a gente comentou aqui das funções executivas, muito importante trabalhar, né? Por exemplo, eles são intensos, a sensibilidade, tudo é muito intenso, e é o funcionamento dessa criança. Quando ela chega numa sala de aula, às vezes ela não consegue lidar com os pares. Para ela é simples algo, e às vezes na hora de se comunicar com o par, não é. Então, tem que fazer essa tradução de compreensão de funcionamento. Às vezes, a gente faz até treinos dentro da prática clínica, né, de 1 para 1, com histórias simbólicas, para ele compreender esse universo, criar essa ferramenta, para quando estiver ali na situação, ele conseguir lidar bem. Então, quando a gente fala de funcionamento, compreender este mundo, como funciona internamente, e traduzir para os adultos que convivem e traduzir para a criança também como o mundo funciona, né? Porque são funcionamentos diferentes, né? Do mundo típico para um funcionamento de um superdotado. E é por isso que é tão importante, gente, eu falo tanto isso, como é importante você ter profissionais incríveis do seu lado, como é importante você ter uma neuropsicóloga que acompanhe a sua criança, é importante você ter a psicopedagoga que acompanhe a sua criança, porque é uma criança com tanto potencial de tudo na vida e que às vezes só o que está faltando é de ter a pessoa, os profissionais que realmente entendam essa cabecinha e possam ajudar a traduzir para outras pessoas. Então, às vezes, ajuda a traduzir para a família, ajuda a traduzir para a própria escola. Então, isso é muito importante, né? Sem dúvida. Acontece também muito sobre a sincronia, né? Quando a sincronia ela fica aparente, existe uma tendência de colocar como... Não, olha, mas ele não é superdotado? Mas ele não tem que dar conta disso? Quando você fala de assincronia, você está falando de muita inteligência e, de repente, um emocional que não condiz com a idade ali. É isso. Nós temos a sincronia emocional, mas também temos as sincronias motoras, outras assincronias que, dependendo da superdotação, entra. Então, por exemplo, é uma criança que verbalmente se expressa muito bem, fala muito bem, e quando ela vai escrever, ela tem uma sincronia motora. Entendi. E aí, nossa, mas você não sabe escrever? Você não é superdotado? Então, essa sincronia motora, ela tem que ser trabalhada em clínica. Com atividades, coisas que podemos proporcionar a melhora motora dessa criança para que ela consiga se expressar de forma também para que ela possa traduzir a inteligência dela. E que essa leitura do desenvolvimento, né, da superdotação. Isso, é que muitas vezes acaba que não acompanhando. Eu costumo dizer, eu uso até o exemplo de, imagine só, uma orquestra, que há ali alguns que tocam num nível muito superior e outros não acompanham o mesmo nível. O resultado final acaba sendo impactado por isso. Então, como a Bruna colocou, essa parte psicomotora, esse olhar de todo o funcionamento, ele é necessário, mesmo que ele não esteja num déficit significativo. Quando já existe uma diferença ali, a criança já tem que fazer uma compensação. Exige um pouco mais de energia dessa criança que a gente já está falando de um emocional delicado. Até dentro dessa sincronia que ela estava dizendo, aí sobre a inteligência emocional, a eficiência intelectual não está necessariamente ligada à maturidade emocional e que a gente sabe que é um ponto aí delicado na superdotação. Sim. Em alguns casos, não são todos os superdotados, mas em alguns casos, essa assincronia é compensada quando você organiza essa aprendizagem. Então, tem superdotados que se regulam mais estudando. Então, quando você organiza esse conteúdo, né? E quando a gente fala de superdotação,
adaptações, conteúdo escolar, nós não estamos falando de lotar a criança de coisas para fazer. Nós estamos falando de dar melhor, né? Organizar esse conteúdo curricular de forma com que a criança consiga explorar o que tem de melhor nesse conteúdo, porque é a forma que ela aprende. Então, assim, também tem que ser levado em consideração que a criança superdotada, ela aprende de forma diferente, de forma mais rápida. Ela capta informações de forma diferente do que o típico. E nem sempre, às vezes, o professor, a escola, nem sempre vai entender. Sim. E é onde você vê muita gente falando, no Brasil principalmente, né, e reclamando que, assim, meu filho não quer ir para a escola, meu filho não quer fazer, porque precisa entender qual não é esse encaixe ali de aprendizagem O padrão dele. de aprendizagem é pela repetição. Só que, de acordo com o funcionamento do superdotado, a repetição ela não funciona. Porque é como se eu já aprendi isso. Para que eu vou fazer de novo? Ele assimila de forma rápida e armazena dentro do cérebro a informação de forma rápida. Aquilo ali já foi consolidado. Então, criança típica que às vezes precisa ser apresentado ao conteúdo, passar por diversas repetições, talvez ao longo de um ano inteiro, estudar naquela série, para consolidar os conteúdos previstos para aquela faixa etária. A criança superdotada, ela tem mais rapidez. Então, não são todas as crianças que são beneficiadas, por exemplo, com aceleração, mas existem casos que até a sincronia emocional, ela se estabiliza com aceleração. E às vezes a criança não dá trabalho na escola. Então você Sim. pensa assim, não preciso mexer com Porque escola, tá tudo com certo. aprendizado, porque tá tudo certo, Sim. né? Mas daí, de repente, você vê que ela começa a ficar tão bem aprendendo da maneira certa, do jeito certo, começa a voar na aprendizagem, que aí em casa fica, as coisas se ajeitam, o emocional se Exatamente, ajeita, porque né? tem uma relação. A aprendizagem para o superdotado é um papel importante. Afinal, tem essa questão do perfeccionismo, tem essa questão da autocobrança. Então, esse papel, a aprendizagem, impacta de forma significativa no emocional. Para um emocional que, como eu já disse, é mais sensível. Uhum. Portanto, sem dúvida nenhuma, quando as coisas funcionam dessa parte de aprendizagem, vai favorecer, sim, os aspectos emocionais. E um papel importante da psicopedagoga que acompanha a criança superdotada é conhecer esse funcionamento e traduzir este funcionamento para, no caso, o ambiente escolar. Porque muitas vezes os profissionais ali, eles não têm conhecimento mesmo, né? Então, lida com diversos tipos de neurodivergências de crianças, mas não compreende o funcionamento do superdotado. Então, às vezes, assim, vou fazer essa adaptação, ok, mas para o superdotado é um outro universo. Não é só pegar esse conteúdo, colocar mais conteúdo sobre isso e olha aqui, ó, pode fazer bastante coisa. E até mesmo se a criança tem um déficit nas funções executivas, ela vai olhar tudo aquilo e vai entrar em colapso. Quando falamos de flexibilidade cognitiva, isso tem que ser muito trabalhado em clínica, para que a criança lide com as frustrações na escola e não exploda. Ou, às vezes, não explode na escola, mas explode em casa. E também traduzir isso para o ambiente escolar. Que esse déficit na flexibilidade cognitiva precisa de apoio, quando acontece, quando aparece na escola. Então, realmente é um trabalho de tradução do funcionamento do superdotado. A palavra importante é a palavra parceria. Sim. Eu acho que a psicopedagogia, a psicologia, as escolas, a família, todas têm um papel muito importante. E quando tem esse apoio de fora, dentro desse olhar individual da criança, na parte clínica, ela pode levar isso, como eu disse, aí para a escola, para a família. Então, eu acho que essa palavra é importante. O superdotado, ele precisa desse olhar integrado. Ele precisa dessa parceria entre todos que estão ali acompanhando essa criança. Exatamente. Porque às vezes fica muito assim, né? Ou só a família entende, ou só a escola entende, ou só o psicólogo entende, ou só o neuropsicólogo entende. Isso que a Paula falou, essa junção
de olhares e de tradução, como a Bruna falou, a Paula ali traduzindo, ajudando a neuropsicóloga ajudando a cuidar desse sentimento, e aí de repente quando você coloca a neuropsicóloga que ajuda a criança a traduzir os sentimentos, a psicopedagoga quando ela vai ajudar essa criança a se descobrir no desenvolvimento cognitivo dela, a melhor maneira com que ela aprende sem se frustrar e sem se cobrar tanto. E aí você tem a família que entende, que apoia. E se você está aqui assistindo, é porque você entende e apoia e quer entender cada vez mais o seu filho. Cara, e de repente se você tiver escola, pronto! Fechou o mundo perfeito, né? Então, assim, precisa fazer a nossa parte. Precisa fazer a nossa parte de estar com os profissionais, rodeada dos profissionais certos, para ajudar esse cérebrozinho a conectar tudo que precisa ali, esse coraçãozinho, todos os sentimentos, não é isso? Exatamente. Essa parceria com a escola, com os profissionais, isso faz toda a diferença, sem dúvida, aí para as crianças se desenvolverem bem. Nós temos aqui um caso que eu e a Bruna, a gente compartilha, a gente acompanha. É um caso que trouxe, eu costumo dizer que trouxe um olhar para a vida dela, em várias portas diferentes. No entanto, para a gente como profissional também foi uma oportunidade muito grande de aprendizagem. E esse caso fez avaliação neuropsicológica, teve todo um apoio adequado, um olhar necessário e que teve, sim, a necessidade de fazer a aceleração. Não é todos os casos que têm essa indicação. No entanto, é necessário e fundamental saber o momento que realmente isso precisa acontecer. E nós tivemos um caso recentemente e que a criança foi acelerada. E a Bruna pode falar um pouquinho do papel que foi tão importante da psicopedagogia nesse caso. Sim, eu fiz esse acompanhamento por 1 ano, né? E foi muito importante o feedback da Paula, de mostrar para mim, olha, aqui está o funcionamento dela, ela tem essa capacidade, porque nosso cuidado com o superdotado realmente essas questões de flexibilidade, de lidar com o erro, do perfeccionismo. Então, quando eu comecei a trabalhar esses conteúdos que já eram avançados de acordo com a faixa etária, mas que a Paula consegue ali, né, elencar que ela tem a capacidade cognitiva para esse aprendizado, eu consigo aí começar a introduzir conteúdos que não estavam previstos ali no currículo, né, para a faixa etária dela. E aí eu percebo que ela responde de forma rápida, né, e começa também a se regular melhor, né, começa a se interessar mais, demonstrar mais interesse. E aí eu percebo a importância de compreender o funcionamento, de você saber até que ponto você pode ir trabalhando com essa criança para que ela se desenvolva. Então, assim, na psicopedagogia clínica, dentro da clínica, nós conseguimos compreender esse funcionamento. Então, quando a gente leva para a escola, nós conseguimos provar, né, aquilo que a criança já é. Então, na verdade, não é que a gente está construindo isso na criança. Ela já tem isso dentro dela. Então, nós conseguimos provar que ela tem essa capacidade para desenvolver e ser proporcionada aí com a aceleração. Sim, e esse caso é legal que teve um envolvimento importante não só nosso, quanto aí profissionais da área da saúde, mas a escola também teve um papel fundamental. A família, então, fez toda a diferença. A forma qual eles foram conduzindo a busca de auxílio, de ajuda, de orientações. E realmente isso só foi possível porque todos estavam envolvidos e andando juntos, que é um ponto importante. Nesse caso, não tinha envolvido outros profissionais, mas eu acho importante porque às vezes tem fono, tem TO, tem outros profissionais também que fazem
parte que compõe, muitas vezes, uma equipe para fazer a diferença na vida de uma criança também com a superdotação. Nesse caso não havia, mas como eu pontuei, foi um caso de sucesso nesse sentido, que foi uma decisão muito cuidadosa e, como eu coloquei, todo mundo andando em sintonia. Eu acho que isso faz toda a diferença. Com certeza. Então, ó, estamos aqui. A gente quer muito ajudar. Eu acho que é uma missão mesmo, assim, de vida, né? Ajudar para que esse assunto seja cada vez mais de mais conhecimento e que estejam até nas rodas de conversa mesmo, para que as pessoas entendam e que possam ajudar tantas crianças que às vezes têm essa condição, né? Nasceu com essa condição, tem tudo para ter um caminho tão brilhante em vários sentidos da vida e às vezes acabam não tendo pela falta de conhecimento. Conhecimento, gente, é vida. Exatamente. Né? Então a gente está aqui. Mande as suas dúvidas, as suas sugestões, mande assuntos, escreva embaixo assuntos que você gostaria de saber, que você gostaria de que você está aí na sua casa, está com dúvida, manda. Porque é isso que elas falaram, assim, quando você anda junto, família, escola, profissionais, não tem como não dar certo. É isso, gente. Obrigada. Obrigada, Paula. Obrigada, grande Bruna. beijo, obrigada. Um beijo, até a próxima. E ó, a gente tá aqui com você, tá bom? Estamos juntos. Tchau.